Filemon. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Eu tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti, propriamente deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, com todo o vosso espírito. Amém. E aqui Paulo encerra a carta a Filemon. E o título dessa carta, ela advém do destinatário da carta. Escrita pelo apóstolo Paulo, seu nome Filemon, que significa meu amigo. Ele foi um rico cristão de Colossos, e na casa de quem se reunia toda a igreja. E sobre, meus irmãos, a ocasião em que a carta a Filemon, ela foi escrita, nós sabemos que Paulo, quando a escreveu, estava preso, e nós podemos ver que isso fica claro nos versículos 1, e no versículo 9, no 10, no versículo 13, e no versículo 23, veja que Paulo, meus irmãos, ele usa as seguintes expressões. No versículo 1 e 9 ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus. No versículo 10 ele escreve para Filemon dizendo, Onésimo, o qual gerei entre algemas, e me servi também nas algemas que carrego por causa do Evangelho. E no versículo 3 ele diz, se referindo a Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então aqui fica claro que Paulo escreveu essa carta quando estava preso. E sabemos também que a epístola a Filemon, ela foi escrita, meus irmãos, provavelmente na mesma época em que a epístola aos Colossos foi escrita. De forma também que existe a possibilidade dessa carta, meus irmãos, ter sido entregue junto com a epístola ao Colossenses. Então isso fica praticamente evidente, que quando acompanhar Tíquico, o portador da epístola aos Colossenses, como diz, está bem claro lá em Colossenses capítulo 4, versículo 9, e também da epístola aos Efésios, lá em Efésios 6, 21 e 22. Então, além de, irmãos, de
de que o grupo estava com Paulo quando ele escreveu a Filemon, é o mesmo grupo que o cercava quando a carta aos Colossenses foi escrita. Definida, meus irmãos, aqui neste momento, a realidade da prisão de Paulo quando escreveu a carta a Filemon, a possibilidade mais provável e também mais aceita entre os estudiosos é que Paulo tenha escrito essa carta quando estava preso na cidade de Roma, por volta de 62 depois de Cristo. Então, grandes evidências apontam que essa prisão foi de regime domiciliar. Portanto, durante este período de 2 anos em que Paulo ficou preso na cidade, ele teria escrito as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, por último, Filemon. E para quem, irmãos, essa carta foi endereçada? Para quem essa carta seria enviada? Logo nos 2 primeiros versículos, meus irmãos, da carta, já fica claro para nós, esclarecido para nós, a quem essa carta ela foi endereçada. O destinatário principal, quem é? É Filemon, sendo também citado na epístola a sua família, a Fia e Arquipo, e além da igreja que está em sua casa. Ou seja, meus irmãos, a forma plural vós, presente no versículo 3, demonstra que, além do destinatário principal, que era Filemon, outras pessoas deveriam tomar conhecimento do conteúdo da carta a Filemon. Talvez, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tivesse a intenção de fazer com que a igreja soubesse do assunto tratado nessa carta, na esperança de que eles considerassem Filemon responsável por atender ao pedido que ele estava fazendo. E aqui fala sobre Onésimo. E quem era este Onésimo? Vocês já devem ter percebido que tudo mostra que era um escravo, um servo chamado Onésimo. Havia fugido do seu senhor, muito possível depois de ter lhe causado algum dano. O nome Onésimo significa útil, e era um nome comum dado aos escravos daquela época, os servos daquela época. E na epístola a Filemon, principalmente no versículo 11, Paulo ele faz uma mistura de palavras com o nome de Onésimo, descrevendo como aquele antes que te foi inútil, porém agora, atualmente, ele é útil para ti e a mim. Com isso, meus irmãos, Paulo estava salientando que, como um escravo rebelde, um servo rebelde, Onésimo não havia sido útil a Filemon, mas como tinha se arrependido de sua rebeldia devido à transformação do evangelho em sua vida, tornando-se obediente a Cristo, agora Onésimo havia se tornado útil tanto para Paulo como para Filemon. E no versículo 1 ao 7 nós vemos as saudações e ações de graças de Paulo. E no versículo 1 nós vemos aqui a identidade e autoridade dessa carta. Olha o que diz o versículo 1: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Paulo aqui nessa carta, ele não se apresenta como apóstolo, diferentemente das outras cartas, que ele começa chamando Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo, mas aqui é diferente. Ele não se apresenta como apóstolo, mas como um prisioneiro de Cristo. Então, meus irmãos, este tema reflete a verdadeira natureza do serviço cristão, onde a autoridade vem acompanhada de sofrimento e sacrifício pelo Evangelho. E no versículo 1 e ao versículo 2, nós vemos sobre a união e companheirismo. Ele diz: e a nossa irmã, a Fia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Olha aí, ao incluir Timóteo na saudação,
e dirigisse a Filemon, sua família, a igreja, sua casa, Paulo destaca o papel vital, meus irmãos, da união e do companheirismo cristão. Paulo, ele destaca o papel vital da união que tinha a igreja primitiva. O papel e a união que a igreja tinha. A igreja, meus irmãos, se reunia em casas de outros irmãos. E nós podemos perceber que a união entre os irmãos, nós podemos ver que a união dos irmãos é um papel vital no meio dos irmãos. E no versículo 4 ao 5, nós vemos sobre o amor e a fé. O versículo 4 e o 5 diz: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo aqui ele expressa a gratidão a Deus pelo amor e pela fé que Filemon tem para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então esse tema, meus irmãos, explora como o amor cristão, o amor entre os irmãos é um reflexo da fé em Jesus. E como este amor e fé ambos devem ser direcionados tanto a Deus quanto aos cristãos. Você quer ver quando alguém tem fé em Jesus? Você quer ver quando alguém professa ter fé verdadeira em Cristo? É quando tem, meus irmãos, o amor entre os irmãos. É quando você vê a demonstração de amor um para com o outro. No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele menciona as suas constantes ações de graças e suas orações por Filemon, revelando um tema de oração contínua e a alegria pela fidelidade, pelo compromisso de outros na fé. Este tema demonstra a importância, irmãos, de nós mantermos a gratidão e a oração como centrais na vida de um crente. Então o apóstolo Paulo, ele menciona suas constantes orações, ele dizendo: olha, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Isso demonstra que a igreja vivia em contínua oração uns para com os outros. E nos dias atuais, meus irmãos, nós também devemos mostrar a íntima compaixão e alegria de estarmos em compromisso de orarmos um pelos outros. Não pensar em si mesmo próprio, orar por si mesmo, mas se lembrar, meus irmãos, daqueles irmãos que estão enfermos, doentes. Se lembrar daqueles irmãos independentes, se estão fracos ou doentes, mas demonstrar, meus irmãos, a nossa contínua oração uns para com os outros. E no versículo 6, diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Nós vemos aqui o compartilhamento da fé. Paulo, ele se expressou dizendo: olha, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Paulo, ele ora para que a comunhão da fé de Filemon se torne eficaz pelo conhecimento de todo o bem que os crentes compartilham em Cristo Jesus. Esse tema ainda explora a ideia de que a fé é fortalecida e torna-se mais ativa quando compartilhada e vivenciada. Quando você recebe deste evangelho, quando você recebe dessas palavras, e essa palavra te esclarece
algo que diante aos teus olhos estava obscuro, algo que ainda não tinha esclarecido, que Deus ainda não havia esclarecido para ti a luz das palavras. Quando este tema, ou quando algo das Escrituras é esclarecido diante dos teus olhos, quando você recebe essa mensagem, você tem uma comunhão de compartilhar essa verdade. E Paulo estava orando, agradecendo pelo bem que esses irmãos tinham, porque eles recebiam do Evangelho, e eles não ficavam com esse Evangelho para si, eles não se resguardavam, eles não se pausavam no Evangelho para si, mas eles, meus irmãos, tinham uma alegria imensa em compartilhar deste Evangelho. E quantos de nós, meus irmãos, fomos esclarecidos, recebemos desse Evangelho, e nós não temos a alegria de compartilhar destas palavras? Os irmãos, eles se alegravam quando recebiam essas mensagens e compartilhavam, meus irmãos. Aqueles que eram convertidos, eles recebiam uma alegria, um bem de compartilhar do Evangelho. E quantos de nós, meus irmãos, não temos uma força, uma alegria de compartilhar o Evangelho de Cristo? Mesmo que não seja verbalmente falando com alguém, mas através, meus irmãos, de um compartilhar, meus irmãos, na rede social, compartilhar do Evangelho, crendo que pessoas também, eleitos também, serão alcançados pelo compartilhamento do Evangelho. E isso, meus irmãos, torna a igreja, a fé, torna a nossa fé mais fortalecida e ativa. Porque muitos estão por aí desanimados, talvez, porque não compartilham o Evangelho. Se fossem mais ativos, compartilhassem o Evangelho, a sua fé seria cada vez mais fortalecida e ativa. E no versículo 7, nós vemos o consolo e a alegria entre os crentes. Paulo disse: eu tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Paulo, ele expressa como o amor de Filemon trouxe grande alegria e consolo para ele, pois os corações dos santos da igreja foram revigorados. Então, meus irmãos, este tema realça o impacto do amor e do cuidado mútuo na vida dos cristãos, ou seja, oferecendo conforto e fortalecendo laços. Cada um desses temas não só constrói, irmãos, uma compreensão da personalidade e a fé de Filemon, mas também serve como modelo para a prática cristã de hoje. A maneira como esses temas são entrelaçados na abertura da carta ilustra, meus irmãos, profundamente a riqueza do cristianismo prático, onde a fé influencia diretamente as relações e ações diárias. Então, meus irmãos, muitos querem ficar estagnados apenas na teoria, mas não querem, meus irmãos, colocar a fé em prática, mostrando, meus irmãos, a caridade, mostrando, meus irmãos, o consolo, mostrando, meus irmãos, a alegria entre os irmãos. E nós vemos que Paulo, ele estava alegre e contente por Filemon, porque estava demonstrando o cristianismo prático, não apenas de palavras. Eu tenho cuidado para com o meu irmão, mas na prática não demonstra o interesse do cuidado que você tem para com o seu irmão. Eu gosto de ajudar o meu irmão,
que isso não fique apenas em palavras, mas nós podemos vivenciar isso também na prática. E Paulo estava contente, porque Filemão estava colocando isso em prática. E no versículo 8 ao 22, nós vemos a oração de Paulo em favor de Onésimo. Do versículo 8 ao 10, olha o que Paulo diz: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo, ele usa a sua posição não para forçar Filemão, mas para levar Filemão a agir de acordo com os princípios cristãos de misericórdia e perdão com Onésimo. Paulo, ele poderia ter se engrandecido e dizer: olha, Filemão, eu quero que você olhe para Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Mas Paulo, ele usa de misericórdia para que Filemão venha a agir de acordo com os princípios cristãos. E no versículo 10 a 11, Paulo, ele disse: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar. Onésimo, quando escravo, anteriormente ele era inútil para Filemão, e agora por Paulo ele é descrito como útil, tanto para Paulo quanto para Filemão. Aqui, meus irmãos, demonstrando, exemplificando a transformação radical que o Evangelho pode realizar na vida das pessoas. Onésimo era um escravo de Filemão, e por ter feito algum dano a Filemão, Onésimo fugiu de Filemão. E mais na frente, de certa maneira, Paulo se encontra com Onésimo, e Paulo começa a falar do Evangelho, e Onésimo se converte. E de certa forma, Paulo obtém conhecimento de que Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. E agora Paulo vem dizendo: olha, eu vou enviar-te, Onésimo, mas agora, não mais como escravo, mas quero que o receba como irmão. Antes para ti, Filemão, ele tinha sido para ti inútil, mas agora recebe como um servo, um irmão útil, tanto para mim quanto para ti. Isso demonstra, meus irmãos, que não importa de como você vivia antes, o Evangelho tem o poder de te transformar. Teve o poder de nos transformar. E aqui no versículo 12 e 14, Paulo diz: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas por voluntário. Paulo aqui ele está demonstrando o amor profundo que sente por Onésimo, referindo-se a ele como seu coração, e demonstra esse amor ao enviar Onésimo de volta para servir sobre novas bases fraternais. Paulo disse: agora eu te envio Onésimo como o meu próprio coração. E no versículo 15 ao 16, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre,
não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo ele sugere aqui, meus irmãos, que a separação temporária, fugitiva de Onésimo, de Filemon, foi permitida por Deus para um propósito maior, a saber que Onésimo pudesse retornar não mais como escravo, mas como irmão amado. Paulo descreve aqui a predestinação de Deus. Paulo estava querendo dizer, talvez Onésimo havia fugido por predestinação, que Deus o havia de escolher a Onésimo. E no versículo 16 e 17, Paulo ele exorta Filemon a receber Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo. Ou seja, destacando a ruptura das barreiras sociais. E alguém poderia dizer, como é que pode? Filemon, um servo de Cristo e tendo escravo? Nós não podemos pensar dessa forma, meus irmãos, porque a cultura daquela época era muito diferente da nossa. Haviam escravos que trabalhavam para ganhar algum benefício. Haviam escravos que trabalhavam para pagar dívidas. E no versículo 18 e 19, Paulo se oferece para pagar qualquer dívida que Onésimo possa ter deixado para trás, demonstrando a prática do compromisso cristão e a responsabilidade pessoal. Paulo estava dizendo, olha, se Onésimo te deixou alguma conta, algum prejuízo, pode colocar na minha conta. Paulo aí destacou a responsabilidade, o compromisso cristão. Talvez Paulo viu que Onésimo, além de ser escravo, não tinha essas condições, e Paulo queria fazer com que eles viessem ter novos laços. No versículo 20 ao 21, Paulo expressa a sua confiança de que Filemon fará ainda mais do que ele pede, mostrando uma expectativa positiva, baseada no caráter e na fé, previamente demonstrados por Filemon. No versículo 22, ao solicitar que Filemon prepare um quarto para ele, Paulo reforça a importância da hospitalidade, um traço, meus irmãos, que é essencial da vida comunitária e do suporte mútuo entre os cristãos. Então esses temas, eles ilustram como as instruções de Paulo a Filemon e a reintegração de Onésimo servem como um estímulo de reconciliação e transformação pessoal dentro do corpo de Cristo. E do versículo 23, Paulo menciona outros companheiros de ministério, como Epáfras, demonstrando a interconexão e a comunicação ativa entre os membros da igreja primitivas, que são sustentados por laços de fé e amizade. E no versículo 23, a menção aqui de Epáfras como meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, destaca, meus irmãos, a dedicação e os sacrifícios enfrentados pelos líderes cristãos da época, que persistiam em sua missão, apesar das adversidades. No versículo 26, Paulo termina a carta, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de Filemon, reforçando a importância da graça divina como sustento e fonte de força para os crentes. Então, a invocar aqui a graça sobre Filemon e os outros, Paulo ele expressa um desejo profundo de que a igreja continue sendo fortalecida e guiada pelo amor e pela misericórdia de Cristo, sublinhando o papel vital, meus irmãos, da oração e da bênção espiritual na vida dos crentes. Então, ao desejar que a graça seja com todo, Paulo não limita suas orações apenas a eles. Paulo não limita as suas orações apenas a Filemon, mas a estende a todos os cristãos, destacando, meus irmãos, o aspecto do amor e da graça de Cristo que transcende todas as barreiras.
Esses temas não apenas encerram a carta de forma poderosa, mas também, meus irmãos, abordam princípios centrais do cristianismo, que são vitais para o fortalecimento e a edificação dos cristãos da fé. Através dessas palavras finais, Paulo reafirma a necessidade contínua de comunhão e apoio mútuo entre os cristãos. E para concluir, meus irmãos, a conversão de Onésimo prova o trabalho positivo e corajoso que Paulo desenvolveu estando aprisionado. Paulo não se limitou à prisão, mesmo aprisionado, ele ainda estava fazendo com que pessoas viessem ser libertas. Fisicamente, Paulo era um prisioneiro, mas a palavra de Deus circulava livre, realizando a obra de libertação. Paulo, ele demonstrou humildade e igualdade com Onésimo, chamando-o de irmão amado. Deus converte, meus irmãos, seus eleitos, independente de como viviam ou o que faziam, porque cada pessoa, meus irmãos, tem o seu caminho trilhado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E essa atitude de Paulo nos lembra que o que Cristo fez por nós, meus irmãos, tomando a nossa dívida e nos salvando. Como diz lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, quero encerrar com esse versículo. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós éramos escravos como Onésimo, mas fomos libertos porque Cristo pagou a nossa dívida e somos salvos por Cristo Jesus. Amém?